A semana que marca o início da reta final da corrida eleitoral para a Casa Branca começou agitada para Donald Trump. O jornalista Bob Woodward, conhecido por ter descoberto o caso Watergate, que culminou na queda de Richard Nixon, revelou que Trump sabia da gravidade da Covid-19 desde o início do ano, mas optou por, nas palavras do presidente, minimizar a situação para não criar pânico na população. Ao mesmo tempo, um funcionário do Departamento de Segurança Nacional acusou seus superiores de o orientarem a alterar relatórios de inteligência que mostrariam interferência russa na eleição de 2020 para, como ele disse, não deixar o presidente mal aos olhos do público. É incerto o impacto dessas revelações na empreitada de Trump pela reeleição. E embora o presidente apareça em desvantagem, há entre os opositores um esforço para evitar qualquer clima de já ganhou. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou explicar os 5 fatores que fazem de Donald Trump um candidato potente e capaz de reverter uma desvantagem ao longo dos pouco mais de 50 dias que restam até a eleição. Mas antes disso, vamos olhar para o cenário atual. Nos últimos 10 dias, a campanha de Trump foi capaz de interromper uma tendência de alta na vantagem que o rival democrata Joe Biden abria desde o início de agosto. No agregado de pesquisas nacionais do site 538, a margem de Biden sobre Trump caiu de 9,3 pontos percentuais para 7,5, uma redução de quase 2 pontos. Ele ainda melhorou em 2 pontos percentuais sua própria avaliação junto ao público. É prematuro falar em virada, mas os números sugerem que Trump pode estar retomando terreno na preferência dos eleitores. E isso levou o documentarista Michael Moore, um eleitor democrata, a dizer que alguém precisa soar o alarme de incêndio político agora. Moore quer evitar o efeito surpresa que tomou parte da população americana, da imprensa e dos políticos em 2016, quando Trump venceu a disputa no colégio eleitoral e chegou à presidência, apesar de a democrata Hillary Clinton ter conquistado mais votos populares e ter passado meses na frente nas pesquisas antes do pleito. Uma série de fatores explica o que aconteceu em 2016, mas um elemento é fundamental. O establishment político e seus analistas subestimaram a força de um candidato como Trump e não colocaram na conta elementos que desequilibraram a disputa final. Para não incorrer no mesmo erro agora, quando de novo Trump aparece atrás nas pesquisas, analistas políticos têm listado o que consideram ser fatores que podem pesar a favor do republicano. Vamos a eles. Primeiro, o entusiasmo do eleitor para ir às urnas. Diferentemente do Brasil, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E isso muda tudo. Os candidatos não precisam apenas convencer os eleitores de que têm o melhor programa de governo, mas têm de animá-los a sair de casa e ir votar. A eleição presidencial americana acontece em dia comercial e normalmente demanda paciência dos eleitores que precisam esperar na fila pela sua vez de chegar à urna. Em 2020, além das filas, os eleitores terão ainda que encarar o risco de se contaminar com Covid-19. Não é pouca coisa. E por isso, os institutos de pesquisa costumam perguntar aos eleitores o quão animados eles estão em se apresentar às urnas. É nesse quesito que os apoiadores de Trump batem de goleada os de Biden. O Instituto YouGov mostrou que em julho, enquanto 40% dos eleitores de Biden se diziam entusiasmados com o democrata, 68% dos de Trump responderam o mesmo. O Instituto também quis saber quão empolgados os eleitores estavam para ir às urnas em novembro. Entre os eleitores de Trump, 76% se disseram muito empolgados, contra 69% dos de Biden. Do outro lado, apenas 11% dos trumpistas admitiram que poderiam deixar de votar, contra 16% dos eleitores de Biden. A diferença de entusiasmo pode ser decisiva nos estados pêndulos, onde as eleições são efetivamente decididas. Uma pesquisa divulgada pela CNN em meados de agosto mostrou que, entre eleitores já registrados para votar, a diferença entre Biden e Trump em 15 estados-chave caía para apenas 1 ponto percentual, com 49% de preferência para o democrata contra 48% para o republicano. Segundo, o candidato outsider. Em 2016, Trump se apresentou aos eleitores como de fato era, um empresário e apresentador de TV que se aventurava pela primeira vez na política. O apelo foi central na campanha.
Ele prometeu aos eleitores que, se fosse eleito, drenaria o que chamou de pântano de Washington, D.C., em uma referência aos interesses lamacentos e opacos de políticos e lobistas na capital americana, contra os quais dizia lutar, e desmoralizou boa parte dos caciques republicanos que concorriam nas primárias contra ele, nomes tradicionais na política como Ted Cruz e Jeb Bush. Com isso, animou a participar da eleição gente que antes nem cogitava votar. Caso do carpinteiro americano Robert Leeds, morador de Daphne, cidade de 25 mil habitantes no estado do Alabama, onde Trump venceu em 2016. Aos 43 anos, o primeiro voto da vida de Leeds foi em Trump. Agora, aos 47, ele promete repetir a dose. Trump é um homem de negócios, de fora da política, sabe fazer as coisas. Se ele não fez mais, foi porque não deixaram, mas tenho certeza que com Hillary minha vida estaria pior agora, me contou Leeds. Apesar de estar há 4 anos no comando do país e de ter controle sobre 90% do Partido Republicano, Trump segue se vendendo e sendo visto por parte dos eleitores como um penetra no círculo político tradicional. Ao lançar sua candidatura em um discurso em Orlando, na Flórida, no ano passado, Trump afirmou que seu governo foi sitiado pela classe política permanente. O pântano está resistindo de forma cruel e violenta, ele afirmou. Ao mesmo tempo em que se caracteriza como deslocado da política, Trump repete que seu opositor, Joe Biden, tem quase 40 anos de carreira pública e não produziu um legado marcante. A ideia é aumentar a rejeição de Biden junto à população ao caracterizá-lo como uma dessas criaturas que habitam o que Trump chama de pântano da capital. Em 2016, estratégia semelhante foi usada contra Hillary Clinton, percebida como aliada de políticos e de investidores de Wall Street, e cuja rejeição ultrapassou 50% dos eleitores ao longo da campanha. Terceiro, presença online desproporcional. Há 2 semanas, o colunista de tecnologia do New York Times, Kevin Bruce, deu o alerta. Ouçam, liberais. Se vocês acham que Donald Trump não pode ser reeleito em novembro, vocês precisam passar mais tempo no Facebook. Desde 2016, Bruce rastreia manifestações partidárias nas redes sociais. De acordo com ele, na maior parte dos dias, os 10 posts de Facebook mais populares são todos, ou quase todos, de conservadores ou republicanos trumpistas. Com maior ou menor frequência, se alternam na liderança páginas como Eleitores de Trump 2020, Patriotas dos Estados Unidos por Donald Trump, ou o perfil da rede de televisão Fox News, da ex-governadora do Alasca e militante do Tea Party Sarah Palin, ou do ex-editor do site de direita Breitbart, Ben Shapiro. O investimento da direita e de Trump nas redes sociais não é novidade. Há 4 anos, a estratégia digital dele contou com a coordenação de Steve Bannon, que além de ex-diretor do site Breitbart, era também um dos nomes à frente da consultoria Cambridge Analytica, responsável por minerar dados de mais de 80 milhões de usuários e encaminhar a propaganda política a partir de perfis psicológicos traçados com a ajuda desses dados. O caso se converteu em escândalo em 2018, quando o Facebook reconheceu que houve coleta irregular de informação dos usuários da rede, e a consultoria entrou em falência. Mas isso não representou um revés à divulgação em massa de conteúdo de direita ou da extrema-direita. Em seu artigo, Bruce questiona se o Facebook não seria hoje o ambiente onde se expressa a chamada maioria silenciosa que dará a vitória a Trump em novembro. O termo foi usado pela primeira vez em 1968 pelo então candidato republicano Richard Nixon. Nixon dizia que venceria as eleições contando com o voto das pessoas que, de suas casas em subúrbios americanos, reprovavam manifestações por justiça racial violentas como as que o país vivia naquela época. Ele tinha razão e venceu. 52 anos depois, Trump tem repetido que a maioria silenciosa também o elegerá. Ele afirma isso via Twitter, onde sua conta pessoal detém quase 86 milhões de seguidores. É um canhão de comunicação direta com o eleitor. Ali, o presidente mantém um estilo pessoal. Fustiga adversários, ele costuma chamar Biden de Joe sonolento, desmente a imprensa, faz propaganda política e até governa. No período eleitoral, publica centenas de mensagens por dia nos mais variados assuntos.
Já Biden, cuja conta de Twitter tem pouco mais de 1/10 dos seguidores de Trump, se esforça para aumentar a agilidade, mas boa parte de seus posts ainda tem um jeitão profissional, que nesse ambiente tende a ser visto como pouco autêntico. Quarto, condição de determinar a agenda. Eu vou listar aqui uma sequência de ideias. Voto pelo correio pode ter fraude. Violência na cidade saiu do controle. Eleitores devem votar 2 vezes. Vai ter vacina de Covid-19 antes da eleição. Talvez fosse melhor adiar o pleito. Em comum, todas elas têm 2 coisas. Foram propostas ou defendidas por Trump nas últimas semanas e imediatamente tomaram as páginas da imprensa e as redes sociais. Mesmo atrás nas pesquisas, Trump tem demonstrado a habilidade de pautar as discussões públicas. Se a eleição fosse um jogo de xadrez, Trump jogaria com as brancas. Além da primazia do movimento das peças, ele pode estudar as possibilidades de resposta do adversário e planejar a tréplica com antecedência. Uma vantagem não desprezível em uma disputa apertada como a atual. Nas 2 últimas semanas foi o que ele fez com o tema da violência urbana. Na narrativa de Trump, prefeitos democratas foram cúmplices ou lenientes com violência provocada por protestos Black Lives Matter. Além disso, o partido teria abraçado planos de tirar verbas da polícia. E tudo isso explicaria o aumento da criminalidade e as cenas de caos em algumas metrópoles americanas. Assim, o presidente jogou um problema que acontece durante o seu mandato no colo de Joe Biden, que se viu forçado a repetir condenações à violência nas manifestações de rua e a dizer que não pretende retirar verba da segurança pública. Em segundo plano, ficaram a pandemia, que até a eleição terá matado mais de 200 mil americanos, e a recessão econômica. Mas se é verdade que domina a narrativa, dizem os especialistas, ainda é cedo para dizer se a interpretação dos fatos que Trump oferece fará sucesso com o eleitorado. As primeiras pesquisas apontam que os americanos acreditam que o presidente tem provocado mais violência com seu discurso. Quinto e último ponto: domínio sobre a máquina. Trump tem a seu favor um elemento que costuma representar vantagem para qualquer governante que queira se reeleger em qualquer parte do mundo: o governo nas mãos. No caso de Trump, na atual situação, isso se traduz em determinar a aceleração do licenciamento da vacina anti-Covid e implementar medidas de alívio à economia americana. Nos últimos dias, o presidente comemorou o recuo da taxa de desemprego para um único dígito, em 8,4%. Mas representa também a condição de mobilizar os símbolos de poder a seu favor. O presidente tem convocado coletivas de imprensa diárias em que se dedica a fazer propaganda de seu governo e a atacar o adversário. Tudo transmitido ao vivo pelos canais oficiais. E não é só. Durante a convenção republicana, em um movimento sem precedentes, Trump usou a Casa Branca como cenário para seu discurso como candidato diante de uma plateia de 1.500 convidados. Para se ter uma ideia de quão fora da norma o ato é, em 1997 uma crise foi criada depois que o então vice-presidente Al Gore admitiu ter usado seu escritório na Casa Branca para fazer ligações telefônicas nas quais pedia doações de campanha. Em 2020, Trump representa o poder executivo e está disposto a mobilizar o aparato do Estado para mostrar ao eleitor que merecem mais 4 anos. Ele deixou isso claro no discurso na convenção. Qual é o nome desse prédio? Trump perguntou à plateia, referindo-se à Casa Branca. O fato é que nós estamos aqui e eles não. Para mim, um dos edifícios mais bonitos do mundo. E não é um prédio, é uma casa no que me diz respeito, ele afirmou, para em seguida ser ovacionado pelos apoiadores. É isso, pessoal. Sigo cobrindo as eleições americanas daqui. Até a próxima. Tchau.